palavra que o Senhor tocou no meu coração assim que eu recebi o convite para estar ministrando hoje é sobre um novo momento pessoal e coletivo de comunhão, intimidade com Deus e proximidade com o Senhor. E nós estamos a cada dia experimentando algo novo de Deus. A cada dia, como igreja, eu acredito que no pessoal também estamos tendo surpresas, experiências novas com o Senhor. E às vezes a gente se encanta com aquilo que o Senhor está fazendo no nosso externo, com o nosso, seja uma promoção numa empresa, seja crescimento da empresa, seja um casamento bem estabelecido, e a gente se impressiona com tudo isso. Mas é como nós cantamos nessa canção também, como eu falei, a gente não pode deixar de buscar a presença do Senhor. Nós não podemos deixar de ter intimidade com o Senhor. Nós não podemos deixar de ter comunhão com o Espírito Santo. E hoje o Senhor, Ele vai falar conosco, está falando e vai tratar conosco sobre esse nível de intimidade, esse nível de proximidade, de estar mais perto de Deus. Sei que o tempo está curto, eu vou tentar ser breve. Eu quero abrir um primeiro versículo aqui com os irmãos, em João 15, versículo 7. Que fala assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Esse é um versículo que fala muito forte sobre intimidade, sobre proximidade. E a definição que eu peguei de intimidade fala que é a quem se é estreitamente unido por afeição e confiança. Quando nós falamos de intimidade, ou quando nós falamos que nós temos intimidade com alguém, a gente precisa ter primeiramente essas duas características. Eu preciso gostar muito dessa pessoa ou dessa coisa, e eu preciso confiar muito nisso. Então, a partir desse ponto, a gente já começa a fazer algumas questões sobre como que está a nossa vida com Cristo, como está o nosso nível de intimidade com o Senhor, o quanto que nós estamos amando a Ele, o quanto que nós estamos tendo afeto pela presença do Espírito Santo. Porque eu sei que enquanto nós estávamos aqui louvando, cantando, e a atmosfera de Deus invadindo o lugar, eu sei que existem corações que estavam pensando no que iria fazer amanhã, no que vai fazer amanhã. Eu sei que enquanto nós estávamos aqui adorando, e alguns quebrantados, aproveitando o momento com o Senhor, outros estavam ansiosos para que terminasse, e outros agora estão ansiosos para que termine o culto. E é por isso que o Senhor está nos levando para este ambiente agora de intimidade, porque o Senhor, Ele já liberou as promessas para nós. Mas agora a questão é, nós vamos viver essas promessas com a presença do Senhor ou sem a presença dEle? Que a nossa decisão hoje venha a ser essa decisão, como eu disse agora há pouco, como o David falou de manhã, que seja como Moisés, e falar: Senhor, não nos deixe sair daqui sem a Tua presença, se o Senhor não for conosco. O Senhor aqui, irmãos, essa profética, Ele está levantando futuro empresários. O Senhor está levantando aqui ministérios consolidados. O Senhor está levantando aqui homens e mulheres que vão impactar esse bairro, essa cidade. Mas agora a questão é: vocês vão conquistar, mas vocês vão conquistar debaixo da minha presença? Ou vocês vão confiar somente nas suas forças, naquilo que eu já liberei para vocês? Porque é diferente a gente pode viver as promessas sem a presença.
A gente pode viver bênçãos sem a presença, sem o abençoador. Mas não era isso que eu tinha anotado. Intimidade, meus irmãos, a gente conquista de algumas formas. E a primeira forma que nós conquistamos é com relacionamento. Parte A desse versículo fala que se vocês permanecerem em mim. A nossa vida de intimidade com Deus deve ser pela comunhão com o Espírito Santo. Precisamos fazer morada em Deus. Intimidade só se consegue através de relacionamento. Eu só vou conseguir ser íntimo do pastor, da pastora, só vou conseguir ser um amigo íntimo do careca se eu tiver relacionamento com ele. Imagine a seguinte situação. Tem 3 pessoas que se consideram íntimo, amigos meus. Um fica comigo 1 hora por dia, outro fica 3 horas por dia comigo e outro passa o dia inteiro comigo. Qual desses 3 eu vou ter intimidade com eles? É aquele que eu passo o dia inteiro. Intimidade com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo quer nos levar, o nível que Ele quer nos levar, não é a gente ter intimidade com Ele em 1h30, 2 horas de culto, em 2, 3 encontros por semana, mas a intimidade que o Senhor quer me levar e te levar a partir de hoje, é uma intimidade onde você passe 24 horas do seu dia, orando, clamando, louvando a Ele, falando com o Senhor, pensando nas grandiosas bênçãos, nas promessas de Deus para a sua vida. Você quer passar para um próximo nível, você quer avançar, você precisa ter intimidade, você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. Intimidade com Deus a gente consegue através de conhecimento. Parte B fala aí: as minhas palavras permanecerem em vocês. Eu só vou ter intimidade com Deus, com alguém, se eu saber desse alguém, se eu conhecer esse alguém. Eu sempre falo isso, principalmente referente à adoração, é que a gente se torna aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos parecido com aquilo que nós adoramos. Então, se você gosta de esporte, de filme, de viagem, não sei, você acaba conhecendo aquilo e você acaba pegando até os trejeitos, seja de um jogador de futebol, de um gamer, de um youtuber, porque você adora aquilo e você conhece aquilo, você gasta tempo naquilo. E para nós termos intimidade com Deus, nós precisamos ter conhecimento, e esse versículo deixa claro: e se as minhas palavras estiverem em vocês. Não vai ser o Isaías que vai liberar uma palavra para você e você vai ser íntimo de Deus. Não vai ser os nossos pastores, os nossos líderes que vão liberar algo e nós vamos nos tornar íntimos de Deus. Precisa haver essa decisão de que, peraí, eu preciso conhecer o meu Deus. Eu preciso que as palavras dele estejam gravadas no meu coração. O apóstolo Paulo fala que nós somos as cartas do Senhor. Nós somos a palavra de Deus encarnada. A nossa vida, a nossa conduta é o evangelho que os outros estão vendo. O nosso dia a dia, a forma como nós lidamos com as pessoas é o evangelho que as pessoas estão vendo. E como você vai ser um bom cristão, como você vai exercer intimidade, e as pessoas vão ver que você tem intimidade com o Espírito Santo, se você não conhece, se você não sabe nem os frutos do Espírito, nem como ele age, como ele opera. E o Senhor fala nessa noite: as minhas palavras precisam permanecer em vocês. E pensando sobre intimidade, meus irmãos, pensando sobre proximidade, sobre estar num outro ambiente de comunhão, de experiência com o Espírito Santo, o Senhor, ele acabou me levando para uma outra
outra passagem, e eu quero compartilhar com os irmãos em mais alguns minutos, em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Fala assim, meus irmãos: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. O impacto que o profeta Isaías teve nessa passagem foi tão forte, tão tremenda, que ele até declarou assim: Senhor, ai de mim, porque eu sou uma pessoa impura, e eu habito em um lugar, em um povo de impuros lábios. E eu lendo os capítulos anteriores, vendo ali tudo aquilo que aconteceu com Isaías, eu não vi um profeta que era a favor do pecado. Eu não vi um profeta que era a favor de tudo aquilo que estava acontecendo com o povo, mas eu vi um profeta que combatia o pecado. Mas a presença do Senhor, o nível que ele avançou ali naquele momento de intimidade, o próximo de comunhão, de experiências novas com o Senhor, foi tão grande que ele se viu impuro, pecador. E é isso que a presença de Deus faz em nós. Ela nos causa temor. Temor no sentido de: Senhor, ai de mim, se a tua presença não for comigo. Senhor, ai de mim, porque eu sou impuro. Porque a presença de Deus, a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo, irmão, vai gerar em mim e em você um sentimento: é Senhor, perdoa-me, porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Sabe quando a igreja vai avançar mais um pouco? Você sabe quando seu ministério vai avançar mais um pouco? É quando você reconhecer que você é um pecador. Quando nós reconhecemos que o Espírito de Deus está neste lugar, então precisa haver um temor, precisa haver a consciência de que nós somos pecadores. Não existe nem melhor e nem pior. Todos nós fomos condenados à morte, mas Jesus veio para nos trazer vida. O sangue de Jesus veio para nos purificar de todo pecado e nos abrir um caminho de intimidade, de comunhão com Ele. Irmãos, a presença do Senhor nos causa isso. Mas algo que me chamou a atenção nessa passagem foi que me indagou e que me fez escrever os próximos tópicos. Foi o início desse capítulo, que fala que no ano em que morreu o rei Uzias. Eu fiquei um pouco pensativo em relação a isso. Por que o escritor Isaías escreveu isso no ano em que morreu o rei Uzias? Porque ele poderia escrever qualquer outra coisa. E eu acredito que a palavra de Deus, nós sempre podemos aprender e absorver
o Senhor, tudo que temos na palavra não é em vão, existe algo, existe um propósito. Porque o profeta poderia escrever, por exemplo, no ano em que Jotão, filho de Uzias, estava reinando, estava governando, mas ele escreveu no ano em que morreu o rei Uzias. E aí eu fui procurar saber quem era esse rei, o que ele fez. E quando o rei Uzias ele era rei, Isaías ele estava iniciando o seu ministério profético. Ele foi profeta no decorrer de 4 reis. Uzias foi o primeiro. E eu acredito que nesse início Isaías ele era um admirador do rei Uzias. Admirador porque Uzias ele foi um rei que trouxe restauração para o povo de Israel. Ele tinha um exército muito forte, muito poderoso. O sucesso desse rei, ele era grande naquela época. Eu queria até ler alguns versículos aqui com os irmãos. Está em 2 Crônicas 26. Vou ler do versículo 6 ao versículo 15. Fala assim: saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e de Jabne e o de Asdote, e edificou cidades no território de Asdote e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque tinha se tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Tanto nos vales como nas campinas tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Olha só como que Uzias era visto naquela época. Ele era um rei forte, poderoso. Ele era um rei que tinha um grande exército. E aí eu comecei a perceber e a entender por que Isaías 6 começa, porque no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías ele tinha uma admiração tão grande naquele rei. Isaías ele tinha uma admiração tão grande no que era carnal, no que era visível, que ele, por mais que fosse um profeta, ele não teve uma experiência de saber e conhecer quem era o rei dos reis, quem era o rei de todos os reis. E aí a palavra fala que quando Uzias ele morre, no ano que ele morre, Isaías ele tem uma visão e ele vê um rei assentado no trono, e a sua orla invade o templo. Existe algo para mim e para você nessa noite, nessa passagem, é que para nós experimentarmos mais de Deus, para nós experimentarmos o sobrenatural, o carnal precisa morrer na nossa vida. O carnal precisa morrer em nós, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, irmãos. Existem Uzias que precisam morrer na nossa vida. Existem Uzias que precisam morrer no nosso dia a dia, para que nós possamos enxergar. E aí o Espírito Santo começou a tratar no meu coração sobre algumas coisas que eu preciso melhorar. E eu espero que o Espírito Santo também fale ao seu coração. Uzias que precisa morrer, irmãos, é o Uzias do bem pessoal, é Uzias da barganha. No versículo 5 fala que
enquanto buscou o Senhor, ele o fez prosperar. Uzias, ele era uma pessoa, um rei que clamava ao Senhor, buscava a Deus, mas somente pelo seu bem pessoal, somente para prosperar, somente para ter mais riqueza, mais poder, mais domínio. E para consegue entender o porquê que está acontecendo, e o Senhor está falando: você está tentando viver a sua vida com as suas forças, quando eu te chamei para vir a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vou aliviar vocês, eu que vou colocar um jugo que é leve, um fardo que é leve, um jugo que é suave sobre as suas costas. Se você está sentindo o peso do mundo nas suas costas, porque você está tentando viver na autossuficiência, em nome de Jesus, hoje esse Uzias vai morrer na sua vida, vai morrer na sua vida. Aleluias, aleluias. O que fala em Oséias 6:3, fala que conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Tão certo como nasce, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Quando você se sente autossuficiente, você acredita que Deus não virá mais para você. Você acredita que você já conhece tudo e que não existe experiências novas. Mas aqui nós lemos que nós precisamos conhecer e nos esforçar em conhecer. Então, peraí, não existe um limite no conhecer o Senhor, mas nós sempre prossigamos. O apóstolo Paulo fala isso: não, eu prossigo para o alvo, eu caminho, eu vou dia após dia, degrau por degrau. Em um momento eu oro mais, eu busco mais, eu medito mais na palavra dele, e assim nós vamos caminhando em conhecer mais e mais o Senhor. Que a autossuficiência caia por terra nessa noite, que o Uzias do orgulho morra nessa noite. Entretanto, o que fala no versículo 16, fala que entretanto, 2 Crônicas 26:16, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. O orgulho, irmão, ele nos corrói. O orgulho faz a gente pensar que a gente pode fazer coisas que não é nossa responsabilidade fazer. Não era a responsabilidade de Uzias entrar no templo e oferecer incenso, aquilo era a responsabilidade dos sacerdotes. Mas Uzias, como li aqui, depois que ele se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda.
E quantos mudam porque foram promovidos numa empresa? E quantos mudam depois que recebem um cargo na igreja? Começam a liderar um ministério, ou recebem uma palavra profética e se sentem orgulhosos e começam a fazer coisa que não foram chamados para fazer. Mas não porque está sendo direcionado pelo Espírito Santo, mas é porque se sente orgulhoso. E em nome de Jesus, que o orgulho caia por terra hoje. Olha o que fala, meus irmãos, em Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu vi uma mensagem, a pessoa falando sobre esse trecho, e eu achei muito interessante que ela fala que, no dito popular, fala que os humilhados serão exaltados. Mas o versículo não está falando que os humilhados serão exaltados, está falando que aquele que se humilhar será exaltado. A gente vai ter uma decisão, como a GG falou agora há pouco, é noite de decisão. Eu vou decidir me humilhar. Mas você vai se humilhar perante os homens? Não, porque tem gente que pensa que servir como voluntário é se humilhar, mas não é se humilhar, é servir. Tem gente que pensa que fazer algo na igreja, se sujeitar à liderança, algumas coisas, pensa que está se humilhando, mas não, isso não é humilhação, isso é serviço, você está servindo. A Bíblia nos ensina como nós devemos nos humilhar, e fala em 1 Pedro 5,6, fala que, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humilhar, irmão, não é humilhar para homem. Quando eu me humilho, eu estou reconhecendo que alguém é superior a mim. Essa palavra humilhar, é eu reverenciar, é eu me prostrar, é eu me entregar por completo. Por isso que aqui a palavra nos ensina, nós devemos nos humilhar perante a mão do nosso Deus, porque Ele no tempo certo vai nos exaltar. Em nome de Jesus, meu irmão, que os dias de orgulho que está aí minando no seu coração, que ele caia por terra hoje, em nome de Jesus. E precisa cair por terra também os dias da superficialidade. Uzias, ele usava Deus como amuleto. Uzias usava Deus como aquele que vai resolver os problemas, e é isso mesmo. Como se nós tivéssemos criado Deus e Deus fosse o nosso servo. Como se Uzias usava Deus dessa forma, porque ele tinha uma fé superficial. E quantos aqui estão vivendo um evangelho superficial? Eu não sei o que te falaram do evangelho, eu não sei como te apresentaram o evangelho. Deus, ele abençoa, Deus, ele prospera, Deus, ele dá abundância, sim, mas existe uma fé mais profunda que isso. Porque e se Deus tirar o seu emprego? E se Deus tirar os seus bens? E Deus, ele está nos convidando para esse nível de intimidade, de sair desse nível raso, da superficialidade, e começar a mergulhar nesse oceano de intimidade mais profundo com Ele. Porque só assim, tendo um entendimento de que nós precisamos conhecer mais a Deus e amar a Ele, independente daquilo que Ele está nos dando, nos proporcionando, isso precisa estar gravado no nosso coração, porque só aí a gente vai conseguir entender qual é a fé que Jó tinha, por exemplo. Jó, que perdeu família, que perdeu os filhos, que perdeu os bens, e mesmo assim ele fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a fé que o Senhor quer que nós tenhamos, essa é a intimidade que o Senhor quer que nós tenhamos. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3:8. Ele fala assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo.
superficialidade não é o que o Senhor espera de nós, não é o que o Senhor espera de mim. Existe algo que o Espírito Santo está falando muito forte no meu coração nesses dias, e é comigo que Ele está tratando isso. Porque, irmãos, não sei se você pensa se é só com você, mas o Senhor tem falado comigo assim: Isaías, me entrega tudo que você tem. Sabe por quê? Porque às vezes a gente entrega, irmãos, só 1/3 da nossa vida. Às vezes a gente fala que entregou tudo para Jesus, mas se Jesus pedir, a gente vai entregar. Como que está, como que, aí ele começou a falar comigo e falando: Isaías, como que você está trabalhando? Você está trabalhando como se estivesse trabalhando para mim? Eu falei: não, Senhor, eu não estou. Então você não entregou o seu trabalho para mim. Como que está o seu casamento, o seu casamento com sua esposa? Tá bom? Como que tá? Eu estou no seu casamento ou não? Eu falei: Senhor, eu acho que não. E Ele falou: você precisa entregar o seu casamento para mim. Como que está o seu ministério, Isaías? Deus, eu toco, eu sirvo, eu ministro, eu prego, eu estou sempre na igreja, mas espera aí, você tem tempo comigo ou você está fazendo isso no automático? Você precisa entregar o seu ministério para mim, você precisa entregar tudo para mim. Nós precisamos entregar tudo para o nosso Deus. Precisamos entregar tudo para Ele. Talvez hoje você entregou, levantou suas mãos e você adora a Deus aqui no culto. É tudo muito lindo, maravilhoso. Você se emociona, você chora, você dá glórias a Deus. Mas chega amanhã, alguém te fecha no trânsito e aí você não entregou o seu Isaías habilitado, você não entregou para o Senhor. Qual o seu nível de intimidade com o Senhor? Qual é a sua profundidade? Qual é a sua... Como que está a superficialidade? Alguém aqui quer viver o novo, não quer? Alguém aqui, quando alguém fala, quem quer receber promessas, empresas serão abertas, a gente adora. Eu amo quando isso acontece, principalmente quando Deus fala comigo que eu preciso de dinheiro, Deus. Mas, irmãos, mas e aí, se Ele te entregar uma empresa e no dia seguinte ou depois, quando a sua empresa estiver faturando milhões e o Senhor falar: entrega tudo e vai fazer missões, você vai ter coragem de entregar? Os dias precisam morrer hoje para que o novo de Deus venha, para que experiências novas aconteçam. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você e já vou encerrar. Eu sei que não é uma palavra que gera muita agitação, muito glória, muito aleluia, mas eu sei que é uma palavra que dá destino para as pessoas. Eu sei que pessoas aqui compreenderam que o Espírito Santo está falando com elas. E pode ter certeza que a partir de hoje a sua vida será transformada. Mas então, Isaías, como que Uzias morre? Como que eu vou matar isso? A palavra de Deus nos fala que o Uzias, quando ele entra, deixa eu ler com os irmãos aqui até melhor. 2 Crônicas 26, do 17 ao 21, fala assim: porém um sacerdote, Azarias, entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso